Olá a todos e bem-vindos ao PovoCast. É quarta-feira, 5 de fevereiro, e esta é a nossa segunda edição do dia. Nossa, segunda edição já. É isso aí. Hoje vamos mergulhar na ascensão da Huawei globalmente e como ela impacta o mundo da tecnologia e a geopolítica. Temos alguns artigos e pesquisas aqui e estou realmente curioso para ouvir seus insights sobre isso. Claro, a Huawei tem uma história fascinante. É verdade. É incrível como eles começaram como uma pequena empresa chinesa, fabricando switches telefônicos nos anos 80, e agora são uma potência global em telecomunicações, computação em nuvem e até veículos autônomos. É verdade. Essa rápida expansão deles levanta algumas questões interessantes. Principalmente considerando a conexão do fundador, Ren Zhengfei, com o Exército de Libertação Popular antes de fundar a empresa. Sim. Essa ligação com o governo chinês tem gerado muitos debates sobre a independência da Huawei. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. A trajetória da Huawei acompanha a transformação econômica da China. Eles receberam apoio estatal no início, Certo. mas hoje, pelo menos oficialmente, são propriedade dos funcionários. Entendi. Isso levanta questões complexas sobre a relação da Huawei com o Estado chinês, Sim. especialmente para governos e empresas ocidentais. E essa relação com o Estado chinês se torna ainda mais intrigante quando vemos o recente lançamento do Mate Sessa Pro. Um smartphone com chip Kirin 9020, totalmente fabricado na China. Esse movimento parece ser uma resposta direta às sanções dos Estados Unidos? Sim. E uma demonstração da capacidade da Huawei de inovar, apesar dos obstáculos. Sem dúvida. Esse lançamento é um marco importante. Sinaliza a determinação da China em se tornar autossuficiente em tecnologia, principalmente em setores estratégicos. O sucesso da Huawei em desenvolver e produzir seus próprios chips, especialmente diante de restrições comerciais, coloca em questão a eficácia das sanções impostas pelos Estados Unidos. E como esse desenvolvimento impacta a posição da Huawei no mercado global de tecnologia, particularmente em relação à tecnologia 5G? A Huawei está na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia 5G. Certo. E seus avanços desafiam a ideia de que um país comunista não pode ser líder em tecnologia. Interessante. No entanto, os Estados Unidos e outros países ocidentais restringiram a participação da Huawei em suas infraestruturas de telecomunicações, citando preocupações com a segurança nacional, mesmo na ausência de provas concretas de irregularidades. Essa é uma situação complicada, porque remover os equipamentos da Huawei das redes existentes é caro e complexo. O que destaca o quão interligadas as economias globais se tornaram. Com certeza. Será que essa desglobalização forçada pode prejudicar o avanço tecnológico como um todo? É possível. Essa situação nos coloca diante de um cenário mais amplo de crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China, com a tecnologia se tornando um campo de batalha central. Essa disputa pela supremacia tecnológica tem implicações significativas para empresas globais, que precisam equilibrar a inovação tecnológica com pressões políticas. E a Huawei parece estar buscando uma imagem global, mesmo com seus laços com o Estado chinês. E essa busca por uma identidade global se torna ainda mais complexa com iniciativas como a Nova Rota da Seda, que reforçam as conexões da empresa com o governo chinês. Como a Huawei pode conciliar esses diferentes aspectos de sua identidade? É um desafio e tanto. Por um lado, a Huawei busca se apresentar como uma empresa inovadora e confiável, comprometida com a excelência tecnológica. Certo. Por outro, seus laços com o governo chinês levantam preocupações sobre a possibilidade de interferência estatal em suas operações. A falta de transparência em relação à sua estrutura de propriedade e governança corporativa só aumenta essas preocupações. Falando em governança corporativa, o fundador da Huawei, Ren Zhengfei, já tem 80 anos. É verdade. O plano de sucessão para a liderança da empresa ainda é incerto, Sim. o que adiciona outra camada de incerteza ao futuro da Huawei. Você tem alguma informação sobre quem poderá assumir a liderança da empresa? A filha de Ren Zhengfei, Meng Wanzhou, recentemente juntou a equipe de liderança da Huawei, Certo. o que gerou especulações sobre seu possível papel na sucessão. Isso levanta a questão. O que a entrada de Meng Wanzhou na liderança significa para o futuro da empresa e sua relação com o governo chinês? Essa mudança indica uma maior influência do Estado na Huawei. Ou será que Meng Wanzhou trará uma nova perspectiva para a empresa? É difícil dizer com certeza qual será o impacto da liderança de Meng Wanzhou. Com certeza, essa é uma situação que merece ser acompanhada de perto. Mas, olhando para o panorama geral, fica claro que a história da Huawei é marcada por resiliência,
adaptação Sim. e pela crescente importância da tecnologia nas disputas globais de poder. Exatamente. A Huawei se tornou um estudo de caso sobre os desafios e as oportunidades que as empresas enfrentam no mundo cada vez mais polarizado. E essa polarização impacta a todos nós, né? Afinal, a tecnologia está presente em tudo que fazemos. Sem dúvida. A Huawei nos coloca diante de dilemas éticos, políticos e econômicos. Afinal, a tecnologia não é neutra e suas implicações vão muito além da inovação. Cabe a nós, como sociedade, entender esses desafios e buscar soluções que promovam o bem-estar de todos. Concordo plenamente. A história da Huawei nos mostra que a busca por soluções tecnológicas deve estar sempre acompanhada de uma profunda reflexão sobre os impactos sociais, éticos e políticos. E para entender melhor esse contexto complexo, precisamos analisar a fundo as diferentes perspectivas e os interesses em jogo. Afinal, a Huawei é apenas uma peça nesse grande quebra-cabeça geopolítico e tecnológico. É realmente intrigante como a Huawei se tornou esse ponto central em tantas discussões importantes. Isso é um exemplo fascinante de como o sucesso tecnológico se entrelaça com as complexidades da geopolítica. Essa história deles realmente exemplifica como a tecnologia em si não existe no vácuo, né? Temos que considerar o contexto político e econômico em que ela opera. E falando nisso, você mencionou a nova Rota da Seda. Você pode nos dizer um pouco mais sobre como essa iniciativa impacta a Huawei e suas ambições globais? Claro. A nova Rota da Seda, ou Belt and Road Initiative, é um projeto ambicioso de infraestrutura e investimento, liderado pela China, com o objetivo de conectar a Ásia, a Europa e a África. A Huawei desempenha um papel fundamental nesse projeto, fornecendo tecnologia e expertise em áreas como telecomunicações, energia e transporte. Entendi. E como essa participação na nova Rota da Seda afeta a percepção da Huawei no cenário global? Por um lado, a participação da Huawei na nova Rota da Seda permite que a empresa expanda seus negócios e fortaleça sua presença em mercados emergentes. Mas, por outro lado, essa associação com o projeto liderado pelo governo chinês levanta preocupações sobre a influência do Estado nas operações da Huawei e a possibilidade de a empresa estar servindo a interesses geopolíticos chineses. Um ato de equilíbrio delicado para a Huawei. E falando em equilíbrio, como a empresa está lidando com as crescentes preocupações sobre segurança cibernética em relação aos seus produtos e serviços? A Huawei tem negado veementemente qualquer envolvimento em espionagem ou atividades maliciosas, argumentando que nunca foi apresentado qualquer tipo de evidência concreta que suporte essas acusações. Eles afirmam que são uma empresa privada, independente do governo chinês, e que seus produtos e serviços são seguros e confiáveis. Mas, mesmo com essas negativas, muitos países ainda hesitam em usar a tecnologia da Huawei, especialmente em infraestruturas críticas. Sim, a desconfiança em relação à Huawei persiste, especialmente em países como os Estados Unidos e alguns de seus aliados. Eles argumentam que a estrutura legal da China permite que o governo exija acesso a dados de empresas chinesas, o que representaria um risco à segurança nacional. Entendi. E essa falta de confiança impacta a Huawei de que maneira? Essa desconfiança limita o acesso da Huawei a mercados importantes e prejudica sua reputação global. Apesar de seus avanços tecnológicos, a Huawei enfrenta o desafio constante de convencer os governos e as empresas de que seus produtos e serviços não representam uma ameaça à segurança. Uma batalha difícil de vencer, especialmente num contexto geopolítico tão tenso. E essa tensão entre os Estados Unidos e a China parece estar se intensificando cada vez mais, com a tecnologia se tornando um ponto central de disputa. Como você vê essa rivalidade impactando o futuro da tecnologia global? A rivalidade entre os Estados Unidos e a China está levando a uma fragmentação do ecossistema tecnológico global. Cada país busca desenvolver suas próprias tecnologias e estabelecer seus próprios padrões, o que pode resultar em um mundo com diferentes sistemas e plataformas incompatíveis entre si. E isso seria prejudicial para a inovação. Exatamente. A colaboração e o intercâmbio de ideias são essenciais para o avanço tecnológico. Se o mundo se dividir em blocos tecnológicos rivais, a inovação será prejudicada. Verdade. E todos perderemos com isso. Então, se essa fragmentação tecnológica é um risco real, o que podemos fazer para evitá-la? Precisamos de diálogo, diplomacia e cooperação internacional. É essencial que os países encontrem um terreno comum e estabeleçam mecanismos de governança global para garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética. Esses são objetivos ambiciosos, mas certamente valem a pena. E a Huawei, com sua posição única no centro dessa disputa tecnológica, pode desempenhar um papel importante nesse processo. Com certeza.
A Huawei pode ser um catalisador para o diálogo e a cooperação entre a China e o Ocidente. A empresa tem a oportunidade de demonstrar que é possível conciliar a inovação tecnológica com segurança e transparência. E falando em oportunidade, a Huawei tem investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando a liderança em áreas como inteligência artificial, computação quântica e 5G. Sim, a Huawei tem uma longa história de investimento em P&D e tem obtido resultados significativos. Mas como essa busca por liderança tecnológica se encaixa no contexto da crescente competição geopolítica? Será que a Huawei conseguirá se tornar uma líder global em tecnologia sem despertar ainda mais desconfianças e resistências? Uma pergunta difícil de responder. A Huawei precisa encontrar um equilíbrio entre sua ambição de liderar a inovação tecnológica e a necessidade de construir confiança com a comunidade internacional. E para alcançar esse equilíbrio, a Huawei precisa ser transparente sobre seus vínculos com o governo chinês e demonstrar seu compromisso com a segurança e a ética em suas operações globais. Sem dúvida. A transparência é essencial para construir confiança. E além da transparência, o que mais a Huawei pode fazer para superar os desafios que enfrenta no cenário global? A Huawei precisa se engajar em um diálogo construtivo com os governos e as empresas de todo mundo, buscando soluções conjuntas para as preocupações sobre segurança cibernética. E também precisa diversificar seus mercados e reduzir sua dependência da China. Exatamente. A Huawei precisa buscar parcerias estratégicas com empresas de diferentes países, o que ajudaria a reduzir as preocupações sobre a influência do governo chinês em suas operações. E claro, a Huawei precisa continuar investindo em pesquisa e desenvolvimento, buscando a excelência tecnológica e a inovação. Sem dúvida. A inovação é a chave para o sucesso a longo prazo da Huawei. Com certeza. Mas inovar em um mundo cada vez mais polarizado é um desafio e tanto. A Huawei precisa navegar por um campo minado de interesses geopolíticos, rivalidades tecnológicas e preocupações com a segurança cibernética. É um desafio, mas também é uma oportunidade. Verdade. A Huawei pode ser um exemplo de como conciliar a inovação tecnológica com responsabilidade social e ética, demonstrando que é possível construir um futuro tecnológico mais inclusivo e sustentável. E para construir esse futuro, precisamos entender a fundo a história da Huawei, suas ambições, seus desafios e suas oportunidades. Com certeza. A história da Huawei é um microcosmo da era digital, refletindo as complexidades, as contradições e as possibilidades do nosso tempo. Em um mundo cada vez mais complexo, digitalizado, o pensamento crítico é essencial para navegarmos pelas informações, tomarmos decisões conscientes e construirmos um futuro mais justo, mais sustentável. É isso aí. E com essa reflexão chegamos ao fim do nosso Povencast de hoje. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que o Povencast vai ao ar de segunda a sexta às 9h e às 18h e aos sábados ao meio-dia. Até a próxima!